Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG. Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, vamos lá para mais um vídeo hoje aí, né? Vamos mergulhar num assunto aí que vou falar para vocês, viu? Marca o dia a dia de milhões de brasileiros, né? O endividamento, né? Pois é, né? É aquela sensação constante de aperto, né? De ver o dinheiro sumir muito antes do fim do mês, né? E é familiar para muita gente, né? Então, eu peguei um material que a gente vai tratar isso de uma forma bem direta, pessoal. É bem franco mesmo que o negócio, tá? A gente vai estar. Tudo isso que eu vi, né? Que a origem do negócio vai bem além daquilo do gastou demais e faltou controle, né? Ele é um pouco mais complexo que isso, tá? Então vamos tentar desvendar isso daqui, né? A nossa missão é tentar investigar um pouco mais a fundo desses fatores do sistema, né? Que criam, né? E alimentam esse ciclo vicioso da dívida no Brasil, né? Então, por que será que é tão difícil ficar no azul no Brasil, né? Quais são os argumentos, né, que existem para tudo isso, né? Então, um ponto de partida que a gente vai ter aqui, pessoal, montei aqui o material, né? Então, à primeira vez parece até uma vantagem, né? A vantagem é enorme de conseguir crédito no Brasil, né? Então, basta ter um nome limpo, né? Então, aí chovem ofertas, né? Cartão com limite alto, cheque especial já na conta, né? Empréstimo fácil. Parece ótimo ter tudo isso, né? Uma ajuda ali para realizar um sonho, né? Cobrir um imprevisto, né? Só que, assim, pelo que a gente viu, essa facilidade, ela é na verdade o comecinho de uma armadilha bem montada, pessoal. E aqui é onde realmente fica interessante. Então, tudo que a gente vê é que tem um contraste brutal, né, entre essa facilidade toda e os juros que é cobrado, né? Então, é tudo absurdo, né, esses juros, né, que a gente paga, né? É demais, né? Então, assim, existem taxas que pode passar de 300%, pessoal, ao ano. Então, assim, é difícil até visualizar isso, né? Então, assim, para ter uma ideia, se a gente comparar com outros países, né, onde você pega o mesmo tipo de produto e valor, a taxa fica entre 5 e 10%. Então, é uma diferença gritante, né? E assim, e tem tudo que a gente vê, né? Porque assim, a dívida vira um monstro que você fica alimentando com pagamento que ele não morre nunca, né? Ele só cresce, né? É aquela sensação, né? De pagar, pagar e não sair do lugar, né? Então você é aquele mesmo esquema, você vira na roda, né? A dívida principal não diminui quase nada você fazendo isso, né? Ou às vezes até pior, ou até aumenta, né? Porque você paga menos do que os juros que está pagando. Então entrar na dívida é moleza e sair dela é uma luta, né? Então, o que é fascinante aqui também, né, pessoal, é essa dinâmica de que a gente falou, né, entre isca e o anzol, né? O crédito fácil de forma oferecida bem agressiva, né, sem muita análise, né, do risco real, né? É a isca, né, tudo isso daí, né, pessoal? Tanto é que eu lembro hoje que quando a gente ficou sabendo que o meu pai aposentou quando o banco ligou em casa já oferecendo crédito para o meu pai, para vocês terem uma ideia. E com a minha mãe também não foi diferente. Quando ela aposentou, acho que no dia seguinte já estavam ligando, sabe? Nem tinha recebido a notícia direito, né? Então aí quando a pessoa morde essa isca, entram os juros estratosféricos, né? Que é o enzol, né, de tudo isso daí, né? E aí para sair depois disso daí, pessoal, fica difícil demais, né? É a clássica bola de neve da dívida, né? Então assim, a gente esses juros compostos, né, que é juros sobre juros, né, acumulado, né, eles agem de um jeito implacável, pessoal. Na maioria das vezes, a maior parte do que a pessoa paga no mês vai só para cobrir esses juros, sem diminuir o saldo, né, do que você comprou mesmo de verdade, né? Então, quase nada é abatido. E isso conecta direto com aquela, né, aquela sensação de sufoco, né, que a gente, né, viu no começo. Então, isso não é por acaso, pessoal, é um mecanismo estrutural que acaba beneficiando quem empresta o dinheiro, né? E mantém as pessoas presas nesse ciclo financeiro que desgasta demais, né? E a situação piora por um outro fator crucial também, né? A lacuna gigantesca na educação financeira prática, né? Vamos ver aqui também. Então esse ponto é muito importante, né? Então, o que a gente pode ver, né? Que muita gente vai se identificar, né? Na escola a gente aprende fórmula de Bhaskara, né? Que talvez a gente nunca use na vida. E isso é verdade, pessoal. Mas sai sem entender o básico do dia a dia financeiro, como funciona de verdade o juro do cartão, né? O que é o tal do custo efetivo total, né? O set de um empréstimo, né? O que significa usar o cheque, né? Toda hora, como o financiamento de casa ou de carro funciona ao longo dos anos, né? Essas coisas práticas da vida mesmo, né?
Então, essa falta de conhecimento prático deixa a gente totalmente despreparado para lidar com o sistema financeiro. Então, isso é muito perigoso. Se a gente conecta isso com um cenário maior, as consequências são enormes, pessoal. Então, você imagina, né? Essa falta de conhecimento financeiro funcional, né? Ele cria uma vulnerabilidade no sistema todo. Então, assim, as pessoas viram presas fáceis, né, para produto financeiro, né, complexo e caro, né? Elas acabam comprando coisa ruim sem nem perceber. Condições ruins, tarifas escondidas, juros excessivos, simplesmente porque não entendem o contrato direito, né? Ou as consequências lá na frente, né? Então, tudo isso faz sentido, pessoal. Então, essa desinformação geral, ela costuma ser funcional para o sistema financeiro, né? Que lucra com essa diferença de informação, né? E até para o governo, né, pessoal, indiretamente, né? Que eles pegam imposto de tudo isso. Então não é só culpar a pessoa de não saber. A gente tem que reconhecer que a falta de uma educação financeira acessível, focada na vida real, ajuda ativamente a deixar esse ciclo de endividamento, né? É como entrar num jogo super complexo sem nem saber a regra, né? Que você está fazendo lá, né? Então, a gente tem um outro pilar importante nessa estrutura, né? Vamos pegar aqui algo que está muito na nossa cultura de consumo aqui no Brasil, que é o parcelamento, né, pessoal? O famoso 10 vezes sem juros, né? Que está em todo lugar, né? Está em tudo. Eletrodoméstico, roupa, viagem, até supermercado às vezes, né? Então, assim, e tudo isso tem muito sentido, pessoal, porque, por exemplo, né, eu tenho uma filha, né, minha filha mais caçula está com 4 meses agora, né, em 2025. Eu vou na farmácia comprar fralda e às vezes leite para ela, a pessoa me pergunta se eu quero parcelar, sabe, assim. Não tô falando que é maldade da pessoa, mas, tipo, são coisas que não adianta eu parcelar agora, daqui a pouco eu vou ter que comprar de novo. Mesma coisa, se você vai no mercado e tá precisando parcelar, tem coisa errada, gente, porque a gente come, né, todo mês, né. Tem que sempre estar ali comendo ali, né? Senão vai complicar tudo pra gente, né? Então, será que existe mesmo almoço grátis, pessoal? Será que existe algo sem juros no varejo de verdade, né? Para tudo isso daqui da divisão, né? Então, vamos questionar essa ideia aí, né? Então, o sem juros, na maioria das vezes, ele é mais uma jogada de marketing, né? Ele é uma ilusão. Então, o custo do financiamento, né, que a parcela é financiar, né, já estaria ali, escondido no preço final do produto. Então, quem paga à vista na prática acaba pagando por quem parcela. Porque você pode ver que eles não estão mais dando, né, diferença, né? Isso é um problema, né? Porque a parcela pequenininha dá uma impressão errada de que aquilo é acessível, que cabe no bolso, né? É uma armadilha da parcela baixa, né? Então, só que aí, galera, o que a gente pode ver muito por aí é que a pessoa parcela o celular novo em 12 vezes, aí parcela a TV da sala em 10, aí o tênis da moda em 6, a geladeira que quebrou em 10, vai somando tudo isso daí, quando você vê, tem um monte de parcela pequena acumulada comendo uma fatia enorme da renda do mês. Aí sobra quase nada para o imprevisto, para poupar, para outras coisas, né? Vira uma teia ali. Então, são pequenos compromissos, né, que juntam, né, e deixa a pessoa imobilizada financeiramente. E o impacto disso é um psicológico e financeiro. Psicologicamente, o foco, né, da gente vai todo para a parcela mensal, né, não para o custo total daquilo, né, e a gente esquece, né, até quanto custou de verdade, né, diminui a percepção do gasto real e incentiva, né, o consumo agora, muitas vezes por impulso, né, a gente compra muito por impulso. Então, isso é um super endividamento passivo, né? Nome bonito, né? Então, assim, a pessoa não fez uma única dívida gigante, mas a soma de aquele monte de parcelinha pequena acaba com a capacidade dela de pagar as coisas no futuro. Então, a gente pode ver em toda essa análise que a gente fez, é que essa cultura do parcelamento, que está em todo lugar, né? Que embora pareça facilitar o acesso às coisas no curto prazo, é um dos motores mais fortes daquela pressão financeira constante do que o pessoal sente, né? Então, eles normalizam isso, né? Tá tudo normalizado essa coisa errada, né? Então, torna muito mais difícil você sair dessa dívida ou construir alguma coisa. É uma armadilha de percepção que alimenta o ciclo, né? Que parece que dá para pagar parcela por parcela, mas o custo acumulado e o comprometimento da renda são gigantescos nessas coisas. Então, isso faz todo sentido, né, pessoal, se você para pensar, né? Mas tem mais uma camada nessa teia toda, né? O peso dos impostos no custo de vida. E, claro, no poder de compra, né? Vamos até ver aqui também. A carga tributária, né, pessoal? A carga tributária aqui no Brasil não é só alta, ela é também regressiva, né? O que isso significa?
ele pesa mais sobre o consumo, sobre as coisas básicas do dia a dia, né? Arroz, feijão, gás, luz, combustível. Então, assim, esses são exemplos clássicos, né? Isso significa que uma parte enorme do dinheiro que a gente ganha do trabalho, principalmente para quem ganha menos, já vai embora em imposto indireto antes mesmo de poder usar para outras coisas, né? O dinheiro vale menos na prática, né? Então, a gente pode conectar isso, né? E que é crucial isso aqui, tá, pessoal? Que isso aqui é o poder de compra baixo, né? E você tem o crédito para poder complementar. Então, um cenário muito comum é, mesmo trabalhando muito, duro, né? Muitas famílias têm dificuldade para cobrir o básico, né? Que é o aluguel, comida, transporte, saúde, por causa desse custo de vida alto, inflado pelos impostos no consumo, né? E aí, a gente tem que ter uma saída para isso, né? Que é usar o limite. Você acaba usando o limite, né? O cartão de crédito ou pegando empréstimo. Mas isso é jogar mais lenha na fogueira e transforma um problema de fluxo de caixa numa dívida com juros altíssimo. Então isso alimenta bem aquele ciclo vicioso, né, que a gente discutiu anteriormente, né? Então assim, é como correr numa esteira. A pessoa corre, se esforça, trabalha mais, mas financeiramente parece que está sempre no mesmo lugar, né? Ou andando para trás, né? Michael Jackson, né? Porque o custo de vida e os juros comem qualquer ganho que a gente pode ter. Então, o que a gente pode ver com tudo isso também é que quando junta todas essas peças é uma interação bem perversa entre fatores macro e microeconômicos, né? É um sistema bem complexo, viu, pessoal? De um lado tem os salários, né, que para muita gente mal acompanha o custo de vida real, um custo que já é inflado, né, por essa carga tributária altíssima e regressiva no consumo, né? Do outro lado, com respostas para toda essa pressão, ou para conseguir, né, consumir o que precisa ou deseja, tem a oferta gigante daquele crédito fácil, né? Mas é muito caro, né? Tudo isso que a gente falou no começo, somado à cultura do parcelamento, né? E somada também à falta de preparo, né? Ou seja, de educação financeira para tudo isso. Então, são fatores do sistema que vão muito além da escolha individual, que pressionam demais as finanças pessoais, né? E empurram as pessoas para dívidas, né? Ativamente, né? Até, né? E não é negar a responsabilidade de cada um, é claro, né? Mas também é entender que o contexto econômico, tributário, cultural aqui no Brasil, né? Como a gente vê, é extremamente desafiador, né? Isso daqui, né? Ele é bem um terreno fértil para o endividamento crônico. Então, para a gente amarrar isso, né? O que tudo isso significa, né? Se a gente pudesse resumir a argumentação central de tudo isso que a gente está vendo, seriam tipo 4 pilares, né, principais, né? Deixa eu até descer aqui. Então vamos lá. O primeiro, né, pessoal, o crédito fácil, né? Como isca, né? Junto com juros absurdos, né? Que são armadilha quase que sem saída, né? A gente pode ter também, né, a falta de educação financeira que seja prática, relevante, né, que deixa o pessoal vulnerável, despreparado, né, com certeza. Outra, a cultura generalizada do parcelamento sem juros, né, que na verdade esconde o custo real e incentiva a comprometer demais o futuro, né. E também tem a carga tributária alta no consumo, com poder de compra baixo, né, que muitas vezes força a pessoa a recorrer ao crédito caro até para o básico, né? Seriam esses elementos, pessoal, que ligados forma um negócio muito importante aí, né? Então, esses fatores não são como coisas isoladas, mas são partes de um sistema todo conectado. Então, eles se alimentam, né? Se for ver, né? Eles se reforçam, né? Então, a falta de educação financeira reforça cair no crédito caro, no parcelamento que ilude, né, pessoal? Essas coisas caras ilude né, a poder de compra. E aí você vai parcelando tudo, né? Dificulta você a sair desse ciclo porque consome toda a renda que poderia ir para outras coisas. Então ele vira o famoso ciclo vicioso mesmo, né? Então você pode criar um ambiente que a dívida não pode ser só uma possibilidade, mas também quase que uma consequência lógica para muita gente, né? Então a gente entendendo essa dinâmica do sistema é fundamental para a gente poder sair um pouco da narrativa de culpa individual e começar a pensar em soluções mais estruturais, né? Então a gente tem que reconhecer a complexidade do problema, né? E esse é o primeiro passo para tentar enfrentar, pessoal. A gente tem que conhecer isso. Então, a gente tem muitas facetas, né, pessoal? E assim, para muita gente que está ouvindo aqui agora, provavelmente isso bate de um jeito muito pessoal e às vezes até angustiante, né? Então, assim, é um reconhecimento das várias expressões que estão aí, né, sobre as finanças do pessoal no Brasil, né? E justamente por reconhecer essa complexidade toda e pegando um gancho, né, de tudo que a gente viu,
Então, assim, tem uma necessidade de buscar uma saída, né? Então, talvez a gente possa deixar uma provocação final aqui para vocês, né? Assim, não é uma solução mágica, né? Porque não tem mágica nesse negócio, né? Mas, assim, um ponto de partida, vamos dizer, né? Assim, considerando todas essas pressões do sistema que foram descritas aqui, né? O crédito caro, falta de informação acessível, a cultura do parcelamento, os impostos no básico, né? Qual seria o primeiro passo? Pequeno, mas concreto, né? Possível. Então, assim, que alguém poderia começar a explorar hoje para tentar ganhar um pouquinho mais de controle ou pelo menos de clareza, né? Sobre a própria situação financeira, mesmo navegando nesse sistema desafiador que a gente está detalhando aqui para vocês, né, pessoal? Então fica aí para pensar. Esse é um ponto de partida individual, né? A gente tem que pensar nisso e correr atrás de informações, que isso é muito coletivo, né? E isso, para fechar essa nossa análise, a gente explorou a fundo, né, esses argumentos aí sobre essas raízes complexas, né, sistêmicas, né, do individualmente no Brasil, né? Então é isso, né, pessoal? Depois de tudo isso, vamos refletir. Se vocês acharem interessante, eu posso trazer outros vídeos e dar dicas mais, né? Eu não sou nenhum milionário, né, e tudo mais, mas eu acredito que um pouco de conhecimento eu posso estar transmitindo pra gente aqui, tentar sair pelo menos do buraco aí. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.